Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Nova Esperança. Hoje, exclusivamente online, nós vamos então aqui adorar ao Senhor Deus e você aí também, na sua casa, e se possível junto com a sua família, reúna todo mundo aí para que nós tenhamos esse tempo precioso de oração ao Senhor, de leitura da sua palavra. Vamos cantar cânticos em louvor ao nosso Deus e também dar continuidade à nossa série de mensagens expositivas no livro Eclesiastes. Nós estamos falando sobre o sentido da vida, que é o tema desse livro tão espetacular, tão precioso, inspirado por Deus, palavra de Deus para os nossos corações. Hoje nós vamos ver que o sábio rei Salomão nos ensina que o sentido da vida não está no vinho. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E quero convidar você então a que nós tenhamos aqui juntos aqui um tempo de oração em louvor ao Senhor. Antes disso, aproveita para mandar o link da nossa transmissão para os seus familiares, para os seus amigos, irmãos também da igreja. Vamos espalhar esse link aí para que muitas pessoas possam também ouvir a preciosa exposição da palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o Senhor neste momento. Ó Deus, nós te bendizemos, te louvamos por esse tempo tão precioso, te agradecemos porque o Senhor nos concede a graça, Deus bendito, de poder adorar o teu nome, te bendizer juntamente com nossa família, com nossos irmãos. Estamos nesse período de pandemia e assim transmitindo a pregação da Tua palavra para os irmãos e para as famílias dos nossos irmãos que estão agora reunidos em suas casas, te adorando, te bendizendo e juntos, nesse sentido, queremos louvar o Teu santo e precioso nome. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. O Senhor é digno de receber, Senhor Deus, as nossas ações de graças e também, desde já, rogamos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, abençoe nossas vidas, nos dando o alimento da Tua palavra, nos fazendo entender os Teus ensinamentos para as nossas vidas. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Somos pecadores, amamos a Tua lei, mas ainda quebramos a lei do Senhor. Nós falhamos e, às vezes, para a nossa própria vergonha, fazemos isso até intencionalmente. Nós não damos ouvidos à Tua palavra, aos alertas, às instruções, aos sábios conselhos que chegam até nós, muitas vezes o Senhor usando os nossos irmãos, pessoas amigas, mais velhos, e nós teimamos e quebramos a lei do Senhor. Isso realmente é de trazer muita vergonha para os nossos corações. E arrependidos pedimos que o Senhor nos perdoe as faltas, nos perdoe as transgressões e nos restaure, Senhor Deus. Que neste momento nós possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor, mais da Sua palavra, que o nosso coração seja instruído pelo Senhor, que Teu Espírito Santo nos ensine as Tuas verdades, possamos guardar no coração a Tua lei, praticar a Tua palavra para a glória do Teu nome e também para a glória do Teu nome, para a promoção do Teu reino, para semear o Evangelho por todo lugar, que nós também possamos compartilhar essa palavra, anunciar as tuas misericórdias, o Teu Evangelho, a Tua palavra por todo lugar, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou fazer, que é fazer discípulos de todas as nações. Por favor, Deus bendito, visita todos os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Neste momento, que o Senhor derrame graça sobre eles, visite seus corações, seus lares, suas vidas. O Senhor conhece muito bem tudo aquilo que realmente precisamos. Às vezes, nem nós mesmos entendemos realmente aquilo que realmente precisamos, mas o Senhor sabe muito bem que o Senhor esteja suprindo nossas necessidades espirituais, acima de tudo, necessidades materiais, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de grandes desafios que sobrevêm sobre nós,
que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos amparando, nos protegendo desse mal, desse vírus, dessa doença e de todos os dilemas, de todos os problemas que tem acompanhado tudo isso. Que o Senhor visite os lares de amigos, irmãos, de pessoas que estão, ó Deus, de luto nesse momento, porque perderam entes queridos. Que o Senhor os conforte, que o Senhor derrame graça sobre eles. Abençoe também, ó Pai de amor, aqueles que estão doentes de Covid-19 ou de qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade, porque são muitos males que assolam a humanidade. Que o Senhor ajude, socorra, dê livramento a essas pessoas, a esses amigos, a esses irmãos, familiares. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor abençoe as famílias, as pessoas que estão tristes, entristecidas, ansiosas, enfrentando problemas, lutas nesta vida. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê força, que o Senhor faça com que os teus filhos que estejam passando por essas tribulações, provações, confiem no Senhor e saibam que o Senhor está fazendo tudo isso, permitindo para aproveitamento, para trazer crescimento, para que nós possamos reconhecer mais ainda a nossa necessidade de Ti, a fragilidade da vida humana, o quanto ela é efêmera, o quanto nós somos dependentes do Senhor, que isso o Senhor quer trazer aos nossos corações quebrantamento, humildade, e que nós humildemente nos submetamos à Tua bondosa mão, que tenhamos fé, que possamos acreditar que o Senhor realmente está cuidando de nós e nisso possamos descansar, porque o Senhor nosso Deus é o Deus soberano que governa a história, que tem as nossas vidas em Tuas mãos. Então, Senhor Deus, nos abençoa, que o Senhor derrame graça sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, que o Senhor abençoe-nos nesse tempo, também jogando para fora deste país tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, a maldade dos homens, a corrupção. Que o Senhor transforme vidas, que o Senhor salve milhares e milhares de vidas em nossa nação, neste mundo, inclusive usando este nosso trabalho aqui de adoração ao Senhor, da pregação da Tua palavra, para que, Senhor Deus, pessoas possam Te conhecer. É isso que nós pedimos nesse momento, Deus bendito, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que nós sequer sabemos e pelas bênçãos que são incontáveis, não conseguimos contá-las todas. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Ó Deus bendito, o Senhor seja santificado em nossos corações, exaltado, que possamos aqui, ó Pai amado, conhecer mais de Ti nesta noite. Abra os olhos dos nossos corações para que nós possamos conhecer-Te mais, da Tua palavra também, do Teu Filho, do Teu Espírito. Por isso nós estamos aqui orando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus, que está no livro de Salmos, Salmo 22, e nós vamos ler especificamente alguns versículos deste Salmo, a partir do versículo 22 do Salmo 22. Esse é um salmo messiânico, um salmo que fala da obra de Cristo Jesus, do seu sofrimento vicário ali naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, fala com detalhes, inclusive uma profecia realmente impressionante, com detalhes a respeito da crucificação, do sofrimento do nosso Salvador. E a partir do versículo 22, um texto que eu quero enfatizar neste momento. Vamos lá. A meus irmãos declararei o Teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De Ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam.
viva para sempre o vosso coração. Viva para sempre o vosso coração. Versículo 27 diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Até aqui. Vamos então, meus irmãos, louvar ao Senhor. O versículo diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um cântico em louvor ao nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando
pra nos dar sua doce graça e nos fazer Muito bem, meus irmãos, bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 2, e nós vamos ler do primeiro versículo ao terceiro versículo. Hoje nós vamos enfatizar, olhar com mais atenção o terceiro versículo, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria? De que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Até aqui, meus amados irmãos, nós estamos numa série expositiva neste livro tão especial, tão importante, Palavra de Deus para os nossos corações. E o título Eclesiastes fala de um homem que se levanta na Assembleia dos Santos, um homem, aqui no nosso caso, inspirado por Deus, sábio, que vai agora falar da parte de Deus com muita sabedoria para o coração dos crentes. E o livro de Eclesiastes, então, foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei em Israel, em Jerusalém, que vai nos apresentar agora a investigação que ele fez da vida, usando uma perspectiva provocativa. Ele usa a expressão debaixo do sol, nos mostrando então que ele examina a vida, procurando debaixo do sol, ou seja, esquecendo-se de Deus em certo sentido, não olhando a vida com os óculos de Deus, com a palavra de Deus. Será que nós encontramos apenas nesta vida, nas coisas desta vida, sentido para a nossa vida? Então, ele vai se dedicar a examinar a vida nesse sentido e nos mostra, então, o resultado dessa sua experiência, o propósito dele, ainda que em muitos momentos seja bastante duro, dramático, por causa de ser tão realista, mostrando a vida de fato como ela é, mostrando as injustiças, as lutas que nós temos neste mundo, respostas que nunca teremos aqui, de coisas complexas demais para o nosso coração, mas ainda assim, o propósito do sábio rei Salomão é elevar a nossa visão. Temos sempre falado isso, né? É elevar a nossa visão, é fazer com que nós olhemos para Deus, acima do sol, e a partir disso nós vamos perceber que a vida é um dom de Deus, que ainda que seja cansativo ser sábio e ter conhecimento, é melhor do que ser tolo, que a morte não é o fim de tudo, que na verdade a dedicação do nosso coração deve ser uma dedicação em adoração a Deus, temendo a Ele, obedecendo a sua palavra, que Deus tem dado aos seus filhos neste mundo caído, difícil de viver aqui, mas ainda assim Deus tem presenteado seus filhos com prazer, com realizações, enfim. O propósito não é dizer que a vida não tem sentido. Muitas pessoas interpretam errado o que Salomão quer com esse livro, por causa inclusive das palavras que ele usa, como vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas a ideia de vaidade aqui
nós já falamos sobre isso em outros momentos, né? É a ideia de algo efêmero, algo passageiro. Não adianta você querer se apegar às coisas desta vida, porque elas passam rápido. Então, nesse sentido, tudo é vaidade. Não é que tudo é inútil apenas se for vivida numa perspectiva simplesmente abaixo do sol, sem temor a Deus, sem obediência à sua palavra. Aí sim, será absurda a vida. Mas é importante que nós, então, tenhamos a nossa visão elevada para que nós não fiquemos correndo atrás do vento, é outra expressão que ele usa também. Vejam, o versículo 13 e o versículo 14 fala da dedicação de Salomão. Ele diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, aos filhos de Adão, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, ele se dedicou ao exame da vida e aqui traz a ideia de experiências pessoais. Ele realizou muitas coisas. Ele foi um grande homem, um grande líder, um homem muito sábio, muito poderoso, muito rico, e ele se dedicou a muitas coisas, e é isso que o texto está dizendo. É a conclusão dele que todas essas obras que Deus tem dado aos homens acaba sendo, na verdade, vaidade e correr atrás do vento, se essas coisas todas forem vistas como um fim em si mesmo. Tá? E a palavra correr atrás do vento, nós já falamos em outra mensagem, traz a ideia, na minha opinião, de querer pastorear o vento, de querer conduzir o sentido e a direção do vento, ou seja, é um trabalho inútil, né? Você já se imaginou dizendo: vento, vem por aqui, tá? Tentando conduzir o vento que sopra onde quer, como disse o Senhor Jesus Cristo, que, aliás, o Senhor Jesus Cristo fez isso com seu imenso poder, ordenou que o vento quietasse e se aquietou, porque até o vento e o mar lhe obedecem. Então, meus irmãos, nessa investigação, Salomão, então, foi atrás de perceber se, de repente, o sentido da vida está no conhecimento. E aqui nós encontramos do versículo 15 até o versículo 18, essa busca de Salomão, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. E ele mostra que, na verdade, essa busca, achar que o sentido da vida está no conhecimento, no intelecto, no próprio ser humano, isso realmente é bobagem também. E aí, na continuação do texto, no capítulo 2, nós vimos que ele foi então para a felicidade. Será que o sentido da vida está na felicidade? Está na alegria? E ele então se dedicou a isso. Vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. O versículo 2 mostra a conclusão de Salomão, depois de muita dedicação a isso. Ele diz: do riso disso é loucura, e da alegria de que serve? Então, todas essas mensagens estão aí na nossa conta no YouTube para você, se você ainda não viu, não tem acompanhado, está lá, é só clicar, tem até uma playlist que o nosso irmão Diácono Leandrinho organizou para a gente, para facilitar ainda mais o nosso acesso. E nós já vimos esses textos, falamos sobre a questão do conhecimento, da questão da busca da felicidade, do sentido da vida na felicidade. E hoje o tema é que o sentido da vida não está no vinho. O sentido da vida não está no vinho. Nós vamos ampliar um pouco mais isso, tá? Mas no versículo 13 diz claramente: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos de Adão, os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então, Salomão dedicou-se também ao vinho, dedicou-se intensamente a isso. Lá embaixo ele diz que fez para ele, plantou vinhas, jardins, pomares. Então,
Salomão levou muito a sério essa questão da busca do sentido da vida no vinho, que dá também muito prazer ao coração do homem. E é interessante essa busca de Salomão, né? Ele se tornou um especialista também nisso. E muitos tentam encontrar também no nosso tempo, nos nossos dias, o sentido da vida no álcool, no vinho, na bebida alcoólica, tentando resolver o problema da inquietação do coração exatamente nessas coisas. Assim como muitos também acham que o conhecimento, que a razão humana vai resolver finalmente os grandes dilemas do coração humano. E nós vimos que Salomão já descartou isso, apesar da grande bênção que é a ciência, viu, pessoal? A religião cristã, a fé, nunca teve a ciência, o conhecimento como um problema, tá? Na verdade, Deus criou a ciência, Deus criou o homem para conhecer, para examinar esse mundo. Pesquisem sobre mandato cultural, tá bom? Mas dizer que na razão humana, na ciência, no conhecimento, está a solução para os dilemas do coração humano, isso é correr atrás do vento, porque o que é torto não se pode endireitar. E com todo o avanço da ciência, do conhecimento, coisas até espetaculares, coisas tão boas para a vida, mas ainda assim, o que precisa ser consertado é incontável. E somente Deus mesmo para acabar com isso, para restaurar, para preencher esse vazio no coração do homem. Salomão tentou no vinho também. E, bem, muitas pessoas estão fazendo isso. Será que esse vazio existencial pode ser preenchido com bebida, com vinho, com comida? Vamos pensar sobre isso. Com relação ao vinho, especificamente, com relação à bebida alcoólica, nós encontramos diversas formas de tentar preencher o vazio do coração. Diversas formas, prestem atenção. Então, vamos dividir aqui em 2 blocos. A forma lícita, que é o uso legítimo da bebida alcoólica. Sim, exatamente. E também a forma ilícita. Vamos pensar também daqui a pouco sobre a questão do uso no sentido de dissolução, de bebedice, de embriaguez. Tá certo? A primeira forma, muitos crentes, muitos cristãos, principalmente do meio evangélico, podem se assustar. O que? Como assim? Existe uma forma lícita de ingerir bebida alcoólica? Sim, existe. Tem um teólogo chamado Douglas Wilson, comentando esse texto. Ele é um proeminente teólogo da perspectiva da linha reformada também, né? Ele fala de pelo menos 5 usos legítimos para a bebida. Pelo menos na Bíblia nós encontramos pelo menos 5 usos legítimos para a bebida. Primeiro, vamos lá. Ele aponta a questão do sacramento, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, que é o pão e o vinho, certo? Pão e vinho. O segundo uso é o uso comemorativo, e nós encontramos, por exemplo, lá no Salmo 104, nos versículos 14 e 15. O Salmo 104 é um salmo onde o salmista está louvando a Deus pela sua boa criação e também pela maneira como o Deus da providência sustenta a sua boa criação. E ele chega a louvar a Deus pelo vinho que alegra o coração do homem. Está lá no Salmo 104. Também há um sentido legítimo no sentido de matar a sede. João capítulo 19, versículos 28 a 36. Também há o sentido medicinal. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, nós encontramos o apóstolo Paulo orientando que Timóteo, então, bebesse um cálice de vinho por dia para ajudar no seu problema de saúde. No mesmo livro, nós encontramos ele dizendo que os presbíteros não devem ser dados a muito vinho, os oficiais da igreja. Mas ali, esse texto do capítulo 5 mostra que o apóstolo Paulo, inspirado, não estava dizendo que é determinantemente proibido em qualquer situação beber vinho. Não está dizendo isso. Inclusive, enfatiza no capítulo 5 esse aspecto medicinal. Há também
em sentido do prazer, da alegria, legítimo no uso do vinho. Onde aí nós encontramos fundamento bíblico para isso? João capítulo 2, versículo 10, por exemplo, que está ali o primeiro milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na região da Galileia, em Caná da Galileia. Ele estava num casamento e transformou água em vinho, num momento ali de celebração, de alegria, uma experiência tão importante da vida no casamento. E ele, então, para trazer mais alegria para aquelas pessoas, transformou a água em vinho, no melhor vinho, aliás, né? E isso tudo o texto diz que foi para manifestar a sua glória, a glória dele. Então, obviamente, nós não podemos forçar o texto e dizer que ali o Senhor pecou, isso é blasfêmia, né? Mas o texto é claro. Então, nós temos 5 usos, de acordo com Douglas Wilson, que faz um apontamento correto com relação a isso: o uso sacramental, o uso comemorativo, para matar a sede, o uso medicinal e o uso estético, que é para trazer prazer, alegria para o coração do homem. Então, muito provavelmente, talvez tenha sido esse caminho que Salomão tenha trilhado. Me refiro ao caminho legítimo no uso da bebida. Talvez seja esse o caminho, porque o texto diz que ele se dedicou ao vinho, regendo-se, entretanto, né, pela sabedoria. Diz assim: regendo-me, contudo, pela sabedoria. Provavelmente não tenha ele caminhado o caminho da dissolução, necessariamente, mas ele, então, se dedicou. Vou testar isso, eu vou apreciar isso, eu vou plantar, eu vou me envolver no processo para formar aqui a bebida, o vinho, eu vou provar, eu vou experimentar. Usando alguns termos assim mais contemporâneos disso, ele se tornou um enólogo, né? Um especialista em vinho, aquele profissional que é responsável desde a plantação, a colheita, a produção da bebida. Ele se tornou um sommelier, né, que é aquele profissional da área de vinho que é profundo conhecedor de bebida, de degustação, enfim. E ele se tornou um enófilo também, que é aquele que gosta de bebida, que é amigo da bebida, para degustar, hoje seria mais ou menos o consumidor final, para degustar, para conhecer o cheiro, o sabor. Então, quem sabe, foi nesse aspecto, nesse sentido, que Salomão dedicou grande parte da sua vida para conhecer essa bebida, para se deliciar, né, no processo de levedação, na degustação, plantou, e talvez esse tenha sido o caminho do rei Salomão. E será que nessa obra, nesse trabalho, nesse processo todo, será que eu vou encontrar realização para o meu coração? Será que nisso está o sentido da minha vida? Vamos ampliar para nós hoje aqui. Vamos pensar, meus irmãos, quantas pessoas também se dedicam assim, dessa maneira, que você não vai poder acusá-las necessariamente de extravagância, de bebedice, de pessoas viciadas, entregues ao vinho nesse sentido, mas são pessoas que também acham que ali está o alívio do coração, né? A solução final para os dilemas. E ali, pessoas que se dedicam a cervejas artesanais, pessoas que se dedicam à gastronomia mais ali fina, né? O café gourmet, os melhores hambúrgueres nos melhores restaurantes, comidas de um nível finíssimo, estilo Masterchef, as iguarias mais finas, e se tornam ali profundos conhecedores de tudo isso. Hoje nós estamos percebendo aí, por exemplo, a questão da gastronomia, como está sendo hoje, essa ciência, né, que é tão antiga, tão importante, mas como ela está em moda hoje, e está aí. Percebam, por exemplo, quantos programas televisivos, quantas pessoas no YouTube, por exemplo, nas mídias, têm se lançado nesse meio. Você encontra ali isso com muita facilidade,
para trazer exatamente entretenimento nessa área, e pessoas estão ali em busca disso, crescendo nisso e acompanhando com fidelidade aos programas, sonhando em se tornar ali grandes profissionais conhecidos mundialmente, impactando, ganhando dinheiro e talvez ali, quem sabe, encontrando a realização final da vida. Então, isso é uma coisa muito interessante. Esse aspecto da bebida e da comida é um aspecto muito forte no coração, para o coração do homem. Sabe por quê? Porque Deus quis nos dar prazer através disso. Deus não quis apenas nos alimentar, Deus quis que nós também tivéssemos prazer nos alimentando. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma coisa muito interessante. O próprio reformador João Calvino já chegou a enfatizar isso. Deus quis nos alimentar, mas também Deus quis nos dar cores, sabores, Deus quis nos dar texturas diferentes na alimentação, e nós então examinamos a boa criação de Deus, plantando, colhendo, produzindo, criando, recriando na questão da alimentação. Em todas essas coisas, na questão de degustar, nós temos assim sabores diferentes, riquíssimos, temperos os mais variados. E nós então nos sentamos à frente de um prato delicioso, comemos, saboreamos, sentimos prazer. Não apenas nos alimentamos, mas também sentimos prazer, porque o Deus do prazer quer que nós tenhamos prazer também na comida, na bebida, num bom suco de uva, num bom suco de alguma fruta, numa boa bebida, no uso responsável, numa bebida alcoólica, numa boa comida. E em todas essas coisas, meus irmãos, Deus manifesta o seu amor por nós. Então, isso não é necessariamente o problema, mas o problema é quando nós começamos a olhar estas coisas como um fim em si mesmas e achamos que nessas coisas está o sentido da nossa vida, que nestas coisas nós vamos preencher o vazio que nós temos no coração. E esse, acredito eu, que é um dos grandes dilemas da vida humana. E muitas pessoas estão saltando de um hobby para o outro, da culinária, na área das bebidas, na área da comida, enfim, saltando de um hobby para o outro, para ver se finalmente encontram a satisfação verdadeira e final para os seus corações. E estão dedicando a vida, estão dedicando muito dinheiro, estão dedicando muito tempo para ver se nessas coisas finalmente encontram o sentido de suas vidas. Então, até aqui, nós enfatizamos então a questão do uso legítimo do vinho, certo? E estendemos um pouquinho mais para falar sobre comida, sobre outras bebidas também. Mas também há o uso ilegítimo, o uso irresponsável, a dissolução. Talvez também tenha sido o caminho que Salomão tenha escolhido. Aqui o texto diz que ele se entregou à loucura, né? E tem uma outra tradução que diz que ele se entregou à extravagância. Então, realmente é um texto um pouco difícil de traduzir. Particularmente, eu acredito que Salomão se entregou como ele diz, né? Se dedicou ao vinho, sendo regido pela sabedoria, se aprofundando num conhecimento técnico, científico, inclusive na própria degustação, mas não necessariamente um beberrão. Mas a gente precisa falar sobre a questão da dissolução envolvendo a questão da bebida. A gente precisa falar do vício, a gente precisa falar do alcoolismo, porque muitas pessoas dedicaram seus corações à bebida, desprezaram os alertas, não foram regidos pela sabedoria, pelo conhecimento, e caíram na armadilha, então, dessa bebedice, dessa escravidão por causa da bebida alcoólica. E isso é um problema muito sério. Muitas pessoas buscaram ali a satisfação para o coração na bebedice,
tentaram fugir de seus problemas, de seus dilemas, da dor, e encontraram nisso uma saída que, na verdade, não é uma saída, é, na verdade, uma verdadeira escravidão, um caminho de perdição, um grande dilema para o coração humano, um dos maiores problemas espirituais, sociais do nosso tempo. E a Bíblia também trata desse assunto com muita seriedade, é um dos assuntos muito enfatizados nas Escrituras. Por exemplo, quando você lá abre o profeta Isaías, no capítulo 5, você vai encontrar alguns ais que ele apresenta ali naquele texto. E um deles, lá no versículo 11, é para aqueles que acordam cedo e começam a beber e vão até a alta noite bebendo, se embebedando, em bebedices. E essa expressão, ai daquele, é uma expressão que demonstra que virá sobre essas pessoas o juízo de Deus. E isso é uma coisa muito séria. É tão sério que quando você chega na Nova Aliança, no Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nessa lista solene daqueles que não herdarão o reino de Deus, nós encontramos, amados irmãos, os bêbados, beberrões, pessoas que se entregaram à dissolução, à bebedice. Então, nós temos isso como uma das coisas mais terríveis da vida. A bebedice é um pecado grave e é condenado nas Escrituras. O uso, como nós vimos, há o uso lícito, sim, é verdade, mas há o uso errado, irresponsável, pecaminoso, destruidor. E a Bíblia não alivia nesse sentido, ela aponta o erro, o pecado, é quebrar a lei de Deus. Nessa dedicação à bebedice, nesse pecado grave, há muita coisa, muito egoísmo, muita maldade, muita tristeza, e nós precisamos olhar com isso. Não é o tema da nossa mensagem, mas eu quero alertar algumas coisas aqui com relação a isso. Alguns dados são muito interessantes e esses dados são facilmente verificáveis na internet. Nós encontramos, por exemplo, que o álcool hoje mata mais de 3 milhões de pessoas por ano no mundo. É muita gente, certo? Muita gente que anualmente, 3,5 milhões de pessoas quase. E é interessante que a faixa etária, 25% dessas mortes são pessoas de 20 a 39 anos. São jovens que anualmente morrem, milhares e milhares de pessoas por causa do problema do alcoolismo ou problemas relacionados à questão do álcool, dessa bebida. Então, veja, está escrito, as estatísticas aí da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, diz que 1 em cada 10 mortes no mundo está relacionada à questão do problema do álcool. No Brasil, são quase 100 mil mortes por ano, que são vítimas, pessoas que estão ali, vítimas relacionadas ao problema do álcool. Então, é uma questão muito séria. Eu anotei aqui também, 3% da população brasileira, acima de 15 anos de idade, é considerada alcoólatra. Então, são dados para nos entristecer, para encher nossos olhos de lágrimas. Gente, 3% da população brasileira não é pouca coisa. São pelo menos mais de 4 milhões de pessoas viciadas em álcool. E dessas pessoas envolvendo adolescentes. É dramático, é muito sério. Com relação, por exemplo, à média de consumo anual,
Há também uma pesquisa sobre isso, de 8,7 litros por pessoa, a média, né, do consumo no Brasil, que é muito maior da média no consumo no mundo, que chega a 6,2 litros. Então, o Brasil consome muito álcool, os brasileiros bebem muito, sendo que os homens bebem 3 vezes mais do que as mulheres, mas isso também está mudando. As mulheres têm bebido bastante, muitas mulheres são alcoólatras hoje no nosso país. Alguns especialistas dizem que no Brasil, em média, 5 anos de vida, certo, são jogados fora por causa do exagero do consumo de bebida alcoólica. Então, o brasileiro joga 5 anos da sua vida, aí, a média de vida, né, por causa da questão do álcool. Então, são problemas gravíssimos, gravíssimos, que nós devemos destacar. E muito disso, meus irmãos, está a busca de sentido nestas coisas, uma visão tão somente abaixo do sol, uma visão secular, uma visão mundana, e muitos crentes também caem nessa armadilha, cristãos estão caindo nessa armadilha também, e muitas famílias da igreja enfrentam grandes dilemas com pessoas, com entes queridos que estão aí no alcoolismo, e muitos deles negam que estão trilhando por esse caminho, são alertados, são avisados, mas negam, dizem que estão no controle, dizem que sabem o que estão fazendo, e estão desprezando então os alertas e caminhando esse caminho de infelicidade, e nós precisamos alertar sobre isso. Então, essa questão do alcoolismo, e nós podemos até estender mais, vamos abranger, vamos falar da dependência química como um todo, de outros vícios, né, que são esses os maiores, grandes inimigos do nosso tempo, grandes problemas espirituais, grandes problemas sociais do nosso tempo. É um problema antigo, é verdade. Essa questão já vem de muitos anos, né? Noé, por exemplo, após o dilúvio, um homem justo, nós encontramos lá no capítulo 9, Noé se embebedando. Então, é um problema de Gênesis, né? É um problema muito antigo. É verdade, nós sabemos disso, mas nunca na história da humanidade nós chegamos nesse nível que estamos hoje. Porque agora há uma escala de comércio ilegal para as drogas, por exemplo, as drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, o crack, tantas outras coisas aí, né? E a outra tragédia do nosso tempo é que agora tem dependentes químicos em todo o mundo, aos milhares, e isso nunca tinha sido experimentado ou vivenciado, melhor dizendo, né? Melhor palavra, vivenciado na história da humanidade. Então, nós estamos vivendo num contexto de tragédia. E as consequências disso? E as consequências desse problema? A solidão pessoal, a alienação, a desintegração familiar. Quantos casamentos estão acabando hoje, neste momento, por causa disso? Quantos pais estão se separando? Quantas crianças estão sofrendo, vendo os seus pais, ou responsáveis, ou pessoas que amam, se entregando à dissolução? Inúmeros problemas de saúde, descrença, violência contra criança, violência contra idoso, violência contra homens, violência contra mulheres, violência por causa de vícios, violência, crimes, mortes, acidentes no trânsito, tantas coisas estão acontecendo e nesse mundo, na nossa cidade, no nosso país, por conta dessa questão perigosíssima que é a bebedice, a dissolução, a entrega dissoluta do coração para essas coisas. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Eu queria provocar um pouquinho mais vocês que estão acompanhando, ouvindo. Eu queria que vocês percebessem também que uma vida vivida numa perspectiva abaixo do sol, tão somente abaixo do sol, ela é uma vida que é um solo fértil para esses problemas da dependência química, do alcoolismo e de tantas outras coisas
que estão aí envolvidas nessa questão da dissolução, né? Do uso irresponsável das coisas boas da vida. Exatamente. Vejam, quero explicar isso melhor para vocês. Nós estamos vivendo num tempo, por exemplo, que a busca do prazer é um dos principais, que é naturalmente um dos principais motivadores da vida, né? Ela se tornou agora um fim em si mesmo. Muitas pessoas, inclusive intelectuais, há escolas filosóficas, por exemplo, que defendem que o sentido da vida é tão somente a busca pelo prazer. E aí muitas pessoas estão aí vivendo uma vida que nós chamamos de hedonista, né? O sentido da vida é o prazer, e o prazer é tudo o que importa. E as pessoas seguem esse caminho. Então, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão cada vez mais se esforçando para tentar tirar Deus da história. O mundo ocidental, principalmente, é um mundo que se esforça para que Deus seja totalmente banido, rejeitado. Os valores judaicos cristãos, os valores das Escrituras são vistos como caducos, como valores que não importam mais, que só trazem atraso para o avanço da sociedade. Vão somando as coisas, pensem a respeito disso. Tiram Deus da vida, dizem que o prazer é a única coisa que importa, é o sentido da vida, e até mesmo aqueles que nem acreditam mais que a vida tem sentido, se entregam também ao prazer, porque pensem, raciocinem, meus irmãos, se a vida não tem sentido, se tudo é um absurdo, então pelo menos eu vou ter prazer. Nós temos aí filósofos como Nietzsche, por exemplo, que caminharam por esse caminho e até hoje influenciam multidões. Então, vão somando as coisas. O prazer como o sentido máximo da vida. Há uma vida que deve ser vivida tão somente para mim mesmo. Eu que determino qual é o sentido. Deus não existe, Deus está morto. E os valores aí do cristianismo, da palavra de Deus, isso aí tem que ser jogado fora, urgentemente. Precisamos nos livrar dessas amarras. Esse é o mundo que nós vivemos. Onde vocês acham que a sociedade vai chegar com tudo isso? Onde vocês acham que as pessoas chegarão nesse sentido? Nós estamos vivendo um tempo também, além dessa questão da rejeição da verdadeira religião, do esforço do mundo ocidental, principalmente, não apenas o mundo ocidental, né? Mas há um esforço hercúleo no nosso tempo para rejeitar a verdadeira religião, rejeitar a Deus. Mas olhem para o nosso tempo, vejam o que as ideologias fizeram com os homens no nosso tempo, vejam como eles são mimados, como são tolos, como não há mais amadurecimento, crescimento. Vejam como há uma rejeição, por exemplo, da dor, por exemplo. Eu não quero dizer que nós temos que amar a dor, não é isso, mas reconhecer que a dor faz parte da vida. Não há o que alguns chamam de resiliência, né? Aquela capacidade de enfrentar os obstáculos, de se recompor, de continuar a lutar. E são pessoas mimadas, tóxicas, pessoas tolas. Isso tem se expandido como um vírus na nossa sociedade. As gerações que são formadas são gerações que, usando a expressão aí da internet, cheio de mimimi, né? Pessoas tolas, tóxicas, porque a dor também não pode mais, os desafios não podem mais fazer parte, tudo tem que ser rápido, imediato, a comidinha tem que estar pronta ali na mesa e tal. E a nossa geração é assim. Agora, somem tudo isso. Quando as pessoas enfrentam problemas, dilemas, e elas não aceitam que faz parte da vida, que elas devem encarar, chorar é verdade, sofrer sim, mas encarar, lutar, buscar soluções, e em busca de soluções, o que elas fazem? Uma maneira de fugir da dor é ir para um mundo onde há prazer, um mundo quimicamente orientado, onde elas encontrarão com muita facilidade, em segundos, prazer, para se livrar daquela dor, para se livrar daqueles problemas,
do problema do casamento, do problema do relacionamento com os pais ou com os filhos, do problema do desemprego, do problema das perdas duras e dramáticas da vida. E elas então começam a buscar um mundo de fantasia, de ilusão, onde elas vão experimentar prazer, vão fugir de tudo isso. Mas lembrem, prazer, o sentido da vida, o prazer. Lembrem, não o mundo de Deus, conforme a vontade de Deus, mas porque agora Deus está morto. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, meus irmãos, que esse mundo de dissolução de vícios, de dependência química, encontra nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo um solo fértil. E por isso nós estamos vendo cada vez mais jovens e crianças entrando por esse caminho. Crianças. Há pouco tempo, uma comissão de enfrentamento à violência criança e adolescente, aqui em Nova Esperança, na nossa cidade. Eu queria até mandar um abraço aqui para esses amigos, né, que trabalham, amigas e amigos que trabalham nessa comissão, com muita competência, discutindo, tentando estabelecer estratégias para enfrentar dilemas que crianças e adolescentes passam. E há pouco tempo fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que crianças estão dentro de casa, nas ruas, próximo às escolas, estão bebendo, estão se drogando. E isso está crescendo a cada dia. Então, criaram até uma campanha que nós abraçamos aqui na igreja para fiscalização de estabelecimentos que estão vendendo bebida alcoólica para criança, para trazer conscientização para familiares que álcool e criança não combina. E, inclusive, é até crime, mesmo é crime vender e é crime também dar bebida alcoólica para criança. Então, a comissão de enfrentamento lançou esse desafio, nós abraçamos, porque há uma percepção de que esse dilema, que antes alcançava mais os adultos, hoje é uma realidade na vida de crianças. Crianças estão fumando maconha, estão bebendo cachaça, estão bebendo álcool, bebidas alcoólicas, estão fumando, tá? E isso é uma coisa muito séria, dramática, mas poucas pessoas por aí questionam-se de onde vem. E meus irmãos, pasmem, nas ideologias, numa visão de mundo sem Deus, numa visão de mundo onde o prazer é tudo o que importa, é somente isso, numa visão de mundo onde não há mais espaço para a luta, para esse processo que muitas vezes, que nós não devemos amar a dor, não é isso, mas nesse processo muitas vezes há crescimento, amadurecimento. E as pessoas não querem mais lutar, elas querem tudo pronto. E quando foge dali do seu controle, aí se perdem. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, um solo fértil para esse grande problema do alcoolismo, da bebedice e também da dependência química com drogas ilícitas. Então, isso que está acontecendo lá fora é o espelho da nossa sociedade. Não são vítimas, é verdade, mas isso tudo é o mundo que despreza o Senhor Deus. Está se vendo no espelho quando nós contemplamos toda essa tragédia que está acontecendo no nosso tempo. Isso é muito triste. Nós estamos, então, nos deparando com uma denúncia, porque tudo isso se constitui uma denúncia contra todo esse estilo de vida que o mundo, principalmente o mundo ocidental, está buscando com todos os seus valores, sem Deus, longe de Deus. É uma denúncia contra isso. Isso está mostrando que não está nisso a solução para os dilemas do homem, muito menos o sentido da vida. Não está. Muitas pessoas pensam que longe de Deus há a maturidade. Aliás, nós temos até filósofos no passado que já falaram sobre isso. Augusto Comte, por exemplo, né, que é o pai da sociologia,
lá século XIX, ele chegou a dizer que há estágios na história da humanidade. O primeiro estágio é o estágio teológico, é a meninice, a criancice da fase dos homens, tudo é Deus. Aí depois tem um estágio onde há uma melhora ali, que é a adolescência, dizia Augusto Comte, que é o estágio metafísico, né? Ainda as pessoas começam agora a desprezar divindades, mas ainda tem explicações metafísicas para a vida. Aí depois Augusto Comte diz que finalmente é o estado da maturidade, que é o estágio positivo da razão, do intelecto, onde finalmente o homem é o centro de tudo, despreza qualquer explicação teológica, metafísica, porque agora é a idade da maturidade, da razão. Então muitos pensam assim, até hoje. Muitos seguem essa linha de pensamento, de raciocínio, e tem vertentes diferentes em todo lugar, onde as pessoas acreditam que o verdadeiro avanço e a maturidade da vida humana é desprezando a Deus, a sua palavra. Mas tudo o que está acontecendo é uma denúncia contra isso, é mostrando que isso é um caminho da perdição, que não vai resolver nada. Em nossa sociedade estamos vendo crescer imensamente a maldade, todos os limites que norteiam essa conduta humana, que começam agora a ruir, mostrando que, na verdade, nós precisamos nos voltar para Deus, imediatamente, urgentemente, nos voltar para Deus. Eu quero encerrar, então, a nossa reflexão, meus irmãos, o estudo de hoje, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Então, a aplicação direta, né? O sentido da vida não está na bebida e nem na comida. Ainda que essas coisas sejam boas, façam parte da boa criação de Deus. Não está. O sentido da nossa vida está em Deus, que nos dá a boa comida e a boa bebida, para que nós, na dependência dEle, para a glória dEle, porque quer comendo, quer bebendo, diz o apóstolo Paulo, devemos fazer todas essas coisas para a glória de Deus. Se nós fizermos isso, comendo e bebendo para a glória de Deus, nós vamos escapar das armadilhas, das coisas terríveis que o mundo hoje está caindo. Então nós precisamos elevar a nossa visão. Nós precisamos olhar para acima do sol, nós precisamos nos voltar para Deus e dizer: Senhor Deus, nosso Criador, nosso Redentor, quem nos sustenta, o sentido da nossa vida. O Senhor é o sentido da nossa vida e vem nortear agora tudo o que nós vamos fazer, inclusive o beber, inclusive o comer, para que o Senhor seja glorificado, para que nós possamos viver uma vida boa, esperando o dia glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo morreu por nós para nos perdoar os pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós então tenhamos esperança neste mundo e possamos esperar tão somente a consumação da sua obra de redenção, onde Ele virá para nos buscar e redimir esse mundo e restaurar todas as coisas. Por isso que comer e beber não é tudo, porque Cristo ressuscitou. E se Ele não tivesse ressuscitado, aí sim a nossa pregação seria vã, nossa fé seria inútil, e aí sim nós deveríamos apenas tão somente comer e beber, porque tudo isso é só o que importa. Mas não, Ele veio a este mundo, morreu por nós e ressuscitou também por nós e voltará por nós para nos buscar, para nos redimir. Então, meus irmãos, não podemos idolatrar a bebida e nem a comida. Nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. Uma palavra para os crentes que ouviram aqui a questão de que a bebida também pode ser usada de forma responsável, moderada. Mas, por favor, pensem com cuidado a respeito disso. Até mesmo no uso moderado, nós devemos ouvir o que Salomão disse, nós devemos nos reger pela sabedoria. Porque pela sabedoria nós vamos perceber que existem coisas convenientes e coisas inconvenientes. Pela sabedoria nós perceberemos que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, pela sabedoria, nós vamos honrar pai e mãe,
Uma vez eu conversei com um jovem que tinha conhecido a fé reformada, e esses ensinamentos que eu estou apresentando aqui para os irmãos, e já queria beber, beber, ir para o bar e tal, sendo que os seus pais eram totalmente contrários a isso. E quando eu fui conversar com ele, ele disse, porque agora eu conheci a fé reformada. Não, se você vai desrespeitar seus pais, vai beber, vai sair para os bares, não é a fé reformada, é a fé deformada, é pecado. Então, não use a Bíblia para isso, para sustentar isso. Não use a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Não, nós devemos nos reger pela sabedoria. Nós devemos ouvir os mais velhos. Nós devemos entender que bebida e criança não combinam. A bebida é uma responsabilidade muito grande. Bebida e volante não combinam. A ciência, o Estado está nos apontando aí que não combina bebida com direção de veículos, de carro, de moto. As tragédias que estão acontecendo, milhares de vidas estão sendo ceifadas e milhares de pessoas estão sofrendo por causa dessa combinação desgraçada. Então, se reger pela sabedoria, mesmo nos mostrando aqui que há sim meios lícitos. Dizer que qualquer tipo de ingerência de bebida é sempre pecaminoso, isso não vem de Deus, isso é pecaminoso, isso sim é pecaminoso. Porque todas as vezes que nós estamos criando leis e afirmando, a partir das Escrituras, coisas que Deus não disse para o seu povo, nós estamos pecando e nós estamos criando escravidão para o povo de Deus. E muitos líderes religiosos estão fazendo isso, né? E isso é pecado, isso não é bíblico. Mas, ainda assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque até mesmo o uso correto, moderado, ele precisa ser regido intensamente pela sabedoria. Eu quero aqui fazer incentivar você, meu irmão, a fazer um teste. Examine-se. Eu lembro de certa ocasião, que há muito tempo, que uma senhora chegou comigo preocupada. Olha, o meu marido está bebendo muito, eu preciso da sua ajuda, pastor. Fui conversar com ele e ele disse, não estou bebendo muito. Eu bebo aqui, uma latinha aqui na hora do almoço. Ela que acha que tudo é pecado. E eu fiquei naquela situação, coloquei os dois para conversar. Vamos conversar a respeito disso. E ela disse, não é uma latinha, é muita bebida. Ele perde o controle, fala bobagem. Pastor, ele não está falando a verdade. E eu disse assim para ele, vamos fazer o seguinte, você concorda com a sua esposa? Ela, não, ela está exagerando, isso não está acontecendo. Olha, eu não tenho problema nessa área, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo e tal. Eu disse assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você prometeu amar a sua esposa, você prometeu amar, cuidar dela, e ela está ferida, a consciência dela, ela está escandalizada. Então, por que você não faz o seguinte? Faça um jejum de bebida. Né? Se você está dizendo que está no controle, que isso não é problema, e ela é a sua parte principal, a bebida não é importante para você, ela é sua mulher, sua esposa, sua família. Faça um jejum. Então, faça o seguinte, prove para ela, fique 6 meses sem beber. Quando eu disse isso, esse senhor deu um pulo tão alto e disse assim para mim, jamais vou ficar sem a minha cervejinha. Então, o que isso, meus irmãos, estava ensinando? Que, na verdade, havia já um descontrole. Em nome do bom uso, do uso moderado, já havia ali talvez até mesmo uma escravidão. E isso realmente era um problema seríssimo, que estava ameaçando aquele coração, aquela vida, aquela família, aquele casamento. Então, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Tenha cuidado se na sua família já há histórico de alcoolismo. A ciência tem mostrado que há aspectos hereditários nisso tudo, então não brinque com isso. Tenha muito cuidado, seja muito responsável. Por isso que muitos têm recomendado até abstinência, mas voluntária, claro. Mas se você fosse se reger por esse prazer, né, seja sábio,
seja sábio, seja respeitável, respeite a Deus acima de tudo, respeite o seu coração, a sua vida, a sua família. Não seja um dissoluto, um alcoólatra. Não entre por esse caminho, que é um caminho, realmente um caminho de escravidão. Agora, uma palavra para pessoas que estão nos acompanhando, e talvez até cristãos, que em algum momento perderam aí as estribeiras, entraram por esse caminho, foram curiosos, quiseram se ser legal no meio dos amigos, porque esses são os caminhos comuns para que as drogas entrem também, a curiosidade, os amigos, as más conversações, e de repente agora estão aí viciados em alguma coisa, em bebida, em drogas ilícitas, em cigarro, e agora estão sofrendo muito, estão aí lutando muito para largar isso. E uma palavra aqui muito especial a vocês: corram para Jesus Cristo, corram para Ele, corram para o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Corram para Ele, para que Ele liberte vocês. O Filho de Deus pode libertá-los. Vocês o conhecerem, vocês serão verdadeiramente livres. Corram para Ele, para que Ele possa libertar vocês. Porque nós sabemos que há muito cansaço nisso, há muita tristeza nisso, há muita dor. E Ele convida todos que estão cansados e sobrecarregados para irem a Ele, para receber dEle o jugo dEle, que é suave, que é leve, para aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Ele não vai desprezar você. Com toda a sua vida, que você dizer: mas pastor, minha vida está toda destruída, eu perdi tudo, eu estou perdendo as coisas. Ele não vai me aceitar, Ele vai aceitar. Ele não despreza aqueles que o procuram com humildade, sinceridade, com arrependimento. Busque ao Senhor Deus, largue o vitimismo, largue as explicações tolas e reconheça o seu pecado, reconheça que você procurou esse caminho e que agora está em descontrole, está debaixo de escravidão. Se arrependa e busque a Jesus Cristo, que Ele vai lhe socorrer, vai lhe tirar desse mar, desse lamaçal. Ele tem poder para isso, Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então, busque ao Senhor Jesus Cristo para encontrar nele salvação para a sua alma, para o seu coração e salvação também para esse dilema. Ele tem poder para restaurar o seu coração, Ele tem poder para restaurar a sua família, para restaurar a sua vida. Ele tem poder para isso. Busque. Não fique mais nem um segundo assim, sozinho nessa luta. Corra para o Senhor Deus. Fale com a sua família. Confesse. Tem pessoas que estão caminhando por esse caminho, estão iniciando nesse caminho de perdição, escondidos dos pais, da família. Por favor, se é o seu caso, reúna os seus pais imediatamente, a sua esposa, o seu marido, seja lá quem for, e confesse: olha, eu estou brincando com fogo, eu estou precisando de ajuda, eu usei drogas, eu confesso que eu estou perdido, eu preciso de ajuda agora, hoje, neste momento. Peça ajuda para amigos, pessoas mais experimentadas, famílias de amigos que você tem, pessoas que você sabe que vão estender a mão. Não fique sozinho nessa luta, não fique mesmo. Não perca mais tempo, ainda há esperança para você. Peça ajuda, Deus vai usar a sua família, os seus amigos, Deus vai usar a medicina, vai usar os médicos, os profissionais da área de saúde. Deus pode livrar você desse vício, se for da vontade dEle, com uma só palavra, mas aí também pode usar a sua boa criação para ajudar você a vencer a escravidão desses vícios, dessas coisas ruins que você se meteu. Ele pode. E faça isso. Não brinque com isso. Não perca mais tempo. Não fique sozinho nessa luta
terrível, confesse seu pecado e se volte para Deus. Eu insisto nisso. Há esperança para você. Nós temos visto pessoas vencendo pela graça de Deus e pelo poder de Deus, e tão somente por isso, pela graça e pelo poder de Deus, vencendo o vício de crack, já testemunhamos isso, vencendo vícios de drogas, de álcool, de cigarro, vencendo os vícios e seguindo em frente. É verdade, feridos, é verdade, com uma história de desperdício, é verdade, mas Deus perdoa tudo isso. Deus restaura, Deus é maravilhoso, Ele acolhe o pecador, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio para as suas ovelhas perdidas, Ele veio por você. Então que Deus abençoe, que essa palavra alcance o seu coração, mostre essa mensagem para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para a família, um alerta solene. O sentido da vida não está na bebida. Mas há o uso bom, sim, mas ainda assim precisa ter cuidado. Mas há também o uso insensato. E esse uso insensato é impressionante, o seu crescimento, o seu avanço, apenas mostrando que os valores deste mundo só estão levando o mundo à falência, à morte. É uma denúncia contra os valores desse mundo, que odeia a Deus, que odeia a igreja, que odeia a palavra de Deus, que busca nos prazeres o sentido da vida, que está correndo atrás do vento. Esses dilemas, esses males, essa ruína toda é uma denúncia contra este mundo. E se você um dia abraçou essas ideologias, essas coisas, e hoje está quebrado, está arruinado, volte-se para Deus. É a única solução. Volte-se para Deus. Que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Vamos. Recebam, meus irmãos, aí em suas casas a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.